Muito bem. Como eu estava falando, a gente vai começar agora uma revisão, eu posso dizer que bem superficial, tá? Só para que vocês se situem um pouco no que a gente já trabalhou. Como eu falei no nosso último encontro, a gente tem tudo gravado lá no YouTube. Quem não tem ainda o canal, quem não se inscreveu lá no canal onde eu estou postando as aulas, que é o meu próprio, por favor, fale aqui para a gente poder compartilhar com vocês também, tá? Para vocês poderem se inscrever e à medida que a gente for... Agora a gente vai começar a fazer só aulas ao vivo, né? Então eu vou continuar gravando todas as aulas e vou continuar colocando lá, caso vocês tenham algum problema de conexão, ou eu tenho um problema de conexão, né, como aconteceu ontem, né, vocês não estavam conseguindo me ouvir. Vocês estão me ouvindo bem hoje? O pessoal ontem estava reclamando que estava ruim, que a minha voz ficava falhando, a imagem também. Então a gente acabou optando por não continuar a aula ontem, né? Perfeito. Então, desse modo a gente vai seguir em frente com a aula, já que está tudo certo. Ela, como já falei para vocês, ela está sendo gravada, tá? Para que outros alunos possam acessar ela que não conseguirem fazer a conexão. Eita. Fala para a Rebeca aí que eu neguei a participação dela aqui sem querer. Cliquei no botão errado. Espero ela tentar entrar de novo, se tiver o contato dela. Tá. A conexão de vocês também afeta muito, tá? Por isso eu vou fazer a gravação. Eu só vou realmente parar quando a maior parte não estiver conseguindo ver, tá? Mas se você não estiver conseguindo pegar tudo, depois você vai poder pegar esse vídeo lá no canal e assistir. Mas continue tentando, mesmo que a conexão esteja ruim, porque no que você escutar e tiver dúvida, você pode já perguntar para mim. Não que na próxima aula você não possa tirar suas dúvidas. E todas as dúvidas que vocês tiverem das aulas que vocês não conseguiram ver antes e vão ter que ver elas gravadas agora, vocês podem anotar e no nosso próximo encontro trazer todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Pergunte lá sobre aquele assunto, seja lá campo elétrico, seja trabalho, seja potencial elétrico. Eu não entendi isso aqui. Por que é desse jeito? Aquela questão, você pode fazer de novo, pode fazer outra parecida, tá? Aí diga o número da questão que eu respondi, a questão tal, o senhor respondeu, eu queria ver uma parecida porque eu não entendi ela muito bem, pra gente poder seguir em frente, tá? Eu vou tentar, a gente tem que tentar voltar o mínimo possível para poder não atrasar tanto as coisas, né? A prioridade é sempre o aprendizado de vocês, né? É mais importante que vocês aprendam do que a gente seguir mais à frente, tá? Mas se a gente puder avançar mais, é melhor. Então, dito isso, a gente vai, estou abrindo aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam ver o que a gente vai conversar. Eu estou aqui num site, vocês estão vendo aqui a tela do computador, a minha tela? Sim. Beleza. É aquele site que eu mostrei alguns exemplos, uns experimentos para vocês, né? Esse aqui é aquele experimento do balão que a gente fez em sala, né? E a gente vai falar hoje, tentar fazer uma revisão do que a gente já viu a respeito de força elétrica. Nós vimos que as propriedades elétricas que a gente conhece, elas surgem dos constituintes elementares da matéria, né? A gente sabe que a matéria é composta minimamente por prótons, nêutrons e elétrons. Deixa eu ver aqui alguém tentando entrar, Luziane.
E a gente viu lá que os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga elétrica. Então eles dão a propriedade elétrica, as propriedades elétricas que a gente vê não vêm dos nêutrons, elas vêm dos prótons e dos elétrons. Como está aqui no balão que a gente viu lá, a gente viu que a matéria, ela no seu estado normal, ela não exibe propriedade elétrica, ela não demonstra, você não vê a propriedade elétrica. Não é normal você encostar em alguma coisa e tomar um choque, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, se isso está acontecendo, é algo que a gente considera anormal. Você encosta na parede, por exemplo, e você toma um choque, né? Você encosta na geladeira e você toma um choque. Isso não é algo que não é para acontecer, não é o natural. Você encosta numa mesa e vai tomar um choque também. Porque no seu estado natural, normal, a gente pode dizer assim, colocando entre aspas, né? A matéria, ela não exibe propriedade elétrica, ela não tem essas propriedades. Por quê? Porque o natural é que toda a matéria seja neutra, né? Então, a neutralidade da matéria, ela vem da igualdade de quantidade de prótons e elétrons, como está aqui na história do balão que a gente viu lá, né? Então, toda vez, se a matéria ela não exibe no seu estado normal, quando ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, de cargas positivas e negativas, ela não exibe propriedades elétricas, então quer dizer que as propriedades elétricas vêm da falta desse equilíbrio, quando eu tenho mais prótons ou mais elétrons, né, no material. Então tudo vem daí, tá? Desse desequilíbrio. Isso é o que a gente chama de eletrostática, tá? A eletrostática é a parte da física que estuda as cargas sem movimento, né? A gente não analisa o movimento da carga, e sim ela parada, né? A gente pode dizer assim, estática. Isso foi o que a gente viu, né? Então, desse desequilíbrio, aqui eu tenho todo mundo neutro, né? No experimento que eu estou mostrando para vocês. Todo mundo neutro. Quando eu aí a gente viu que a eletrização vem a partir do atrito, né? Atritei, tirei elétrons e agora eu já tenho um balão com mais elétrons e uma camisa com mais prótons que elétrons. Então, um com excesso de elétrons e outro com excesso de prótons. A gente viu que quando está com excesso de elétrons, está negativamente eletrizado, quando está com excesso de prótons, está positivamente eletrizado. Aí a gente começa a ver os fenômenos estranhos, o balão que gruda na parede, o cabelo que é levantado pelo balão, a gente vê os pequenos choques que às vezes a gente leva, né, por conta do excesso de cargas elétricas, de excesso de elétrons na superfície do material, né, na geladeira, por exemplo, algum problema, algum defeito que está provocando esse excesso de cargas naquela região específica onde você está tomando choque, né? Às vezes é uma pequena ferrugem que expõe alguma coisa, às vezes é só um problema de aterramento, por isso é que a gente tem o famoso aterramento, né? O que a gente aterra? Justamente essas cargas, elas são levadas ao chão por esse aterramento. Então, toda casa bem planejada, ela tem uma haste metálica que é fincada ao solo. Para quê? Para que essas cargas que porventura venham a aparecer, ó, do jeito que está aparecendo aqui na imagem para vocês, tá? Então, uma haste de cobre, ela é fincada ao solo, né? Para que as cargas em excesso, né, elas sejam levadas, né, para o chão e elas não fiquem sobre a superfície dos materiais, tá? Aqui tem várias figuras sobre isso, né? Se você colocar aterramento no Google, você vai ver vários tipos. Aqui tem no prédio, tem um aterramento por conta dos para-raios, né? Então é isso, o aterramento serve para isso, tá? É aquele terceiro pino na tomada, né? Aquele terceiro pino da tomada, ele serve para isso. Muito bem. Então, aí a gente viu, aí o que foi que a gente entendeu, né? Que se tem propriedade elétrica, surgem alguns fenômenos. O primeiro fenômeno que a gente viu é o balão que fica preso, ou o canudo, né? Que fica preso na parede.
Quando nós vimos isso, a gente achou estranho, né? Porque naturalmente é para o balão cair. Aí a gente fez aquela análise de força. Quando a gente também aproximou os dois canudos eletrizados, a gente viu que existe uma força entre eles ali, quando eles são aproximados, né? Então, o análogo aqui ao balão, né? Eu posso ter dois balões, né? Então, atritar aqui um pouquinho o primeiro balão, vou atritar aqui o segundo balão. Quando eu aproximo um balão do outro, deixa eu tirar a parede aqui. Um balão repele o outro. Quando o balão amarelo tenta se aproximar, a gente consegue repelir ele com o outro balão verde. Dependendo de onde eu coloco o balão verde, ele atrai ou ele repele o outro, né? Ele afasta para a direita ou para a esquerda, dependendo da posição que eu coloco. A gente viu isso lá com os canudos. E quando a gente tem esse fenômeno, a gente vê que as cargas com o mesmo sinal, o balão amarelo está com excesso de carga, ele é atraído por quem está com excesso de carga positiva. Então surge uma força que atrai, né? Essa força é uma força de natureza elétrica e é a mesma força que faz com que o balão fique preso à parede. Se a gente pegar a parede aqui e colocar, a gente aproximou da parede, a gente conversou sobre isso aqui, né? Esse afastamento provocado pelo excesso de carga afasta os elétrons e aí, consequentemente, fica mais positivo e existe uma força de atração aqui entre essas cargas positivas dessa região da parede e as cargas negativas do balão, tá? Só revisando. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode fazer, tá, pessoal? Tudo bem até aqui? Oi, ainda tem alguém aí? Tudo bem, professor, tudo bem. Tá bom. Então, vou seguir em frente. Estão dizendo que vocês estão entendendo. Tá. Então, excesso de cargas, existe uma força. A gente viu que essa força existe. E ela é de natureza elétrica. Nós também vimos que é possível calcular essa força, que foi o Coulomb que desenvolveu essa fórmula através de um experimento. Então, eu consigo saber o valor dessa força através daquela nossa equação de força. Quem lembra como é que é a equação? Como é que é a nossa equação de força? Alguém lembra? Ninguém? Tá. Então a gente viu lá que F deixa eu colocar aqui. Hoje o meu aplicativo não está me ajudando muito para escrever. Mais alguém entrando aqui. Arlene. Como eu estava falando para vocês, a gente viu lá que a força é proporcional ao produto das cargas envolvidas, a gente chamou lá de Q1 e Q2, ao produto dessas cargas, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas.
e a constante que a gente usa é o K, que é a constante eletrostática. O K depende do material, né? Então a gente viu lá que cada tipo de matéria, cada tipo de material tem um K diferente. E o que a gente mais usa é o K do vácuo, a constante eletrostática do vácuo. Mas o ar tem uma constante eletrostática diferente, que é um pouco diferente só, não é muita coisa não. Por isso é que quando a gente tem problemas com o ar, a gente acaba utilizando a mesma constante eletrostática. Tá todo mundo vendo o quadro? Beleza, 9 vezes 10 a nona é a nossa constante eletrostática, foi o que a gente viu, né? 9 vezes 10 a nona newtons, metro quadrado, coulomb ao quadrado. Muito bem. Então essa é a nossa constante eletrostática e essa é a equação para a gente calcular a força. Quem determinou ela foi o Coulomb. Por isso a unidade de carga elétrica é o C de Coulomb. Muito bem. Só que aí a gente viu, a gente fez algumas contas, né? A gente resolveu alguns problemas. Só que aí agora a gente vai começar a falar sobre quem provoca isso, né? Ou seja, quando eu vou mexer alguma coisa, aí eu posso falar de qualquer coisa, né? Empurrar uma caixa, puxar uma mesa, levantar alguém, para eu aplicar uma força do ponto de vista mecânico, eu preciso de contato. Então eu não vou simplesmente esticar os meus braços na direção de alguém sem tocar nela e essa pessoa vai começar a se mover na minha direção. No mínimo vocês iam sair correndo da sala se eu fizesse isso, né? Se de repente eu apontasse as mãos para alguém, essa pessoa simplesmente começasse a caminhar na minha direção, a ser arrastado na minha direção, ou se eu fizesse isso com qualquer outra coisa. Mas é isso que acontece com a força elétrica, né? Eu não preciso de contato para que a ação da força aconteça. Eu não preciso desse contato. Mas então, naquela época, a gente hoje em dia vê muita coisa. Você assiste desenho animado, né? Você está acostumado com poderes paranormais, X-Men, né? Então a galera já não acha mais isso estranho. Mas imagina uma época que ninguém pensava nisso, né? Já viram Vingadores, né? Mais da época deles. Então para vocês não é tão estranho. Por isso é que falar atrai, mas como assim se atrai e não tem contato, né? Pra gente, né? Eu me coloco na geração de vocês porque eu sou da geração X-Men. Da mais antiga, né? Da mais antiga, né? Mas eu sou. Então, isso pra gente não é estranho, mas imagina quando isso foi desenvolvido, né? O Coulomb desenvolveu isso, né? Lá em 1800 e carne de porco. Então era estranho falar sobre isso. Então durante muito tempo existia uma discussão sobre como é que era a ação dessa força, o que intermediava isso, né? Porque se eu sou um ilusionista e você me vê levitando alguém ou levantando um objeto sem tocar nele, você vai imaginar o quê? Eu estou usando algum artifício, existe ali um fio que eu não consigo ver porque ele é transparente, porque tem um espelho, né? Tem toda uma manipulação ali para que eu não consiga ver uma coisa que está fazendo com que eu faça aquele objeto ser levitado, né? Que aquilo levante ou se mova do lugar sem que eu toque nele, aparentemente, né? Então, se eu estou fazendo isso, você vai imaginar que existe isso. Então as pessoas ficavam se perguntando, né? O que é isso, né? O que é essa coisa que a gente não vê, mas que faz com que um objeto se atraia a outro, né? Ou afaste ele, né? Como a gente viu, a força elétrica, ela tem dois sentidos. Ela pode ser atrativa, né? Um objeto atraindo o outro, ou repulsiva, né?
E aí a gente, durante muito tempo existiu essa discussão. Aí chegaram ao consenso de que existe realmente uma coisa que naquela época para eles ainda era estranho e para a gente também ainda é difícil de explicar, que é o campo elétrico, tá? O campo elétrico é uma grandeza física, é o que é responsável por fazer essa conexão entre os dois objetos, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo da força que a gente estava vendo, não, só do campo elétrico logo. Então, o que foi descoberto, né? É que existe essa grandeza, existe esse ente, né, físico, ele realmente existe, o campo elétrico, que ele faz a presença, o simples fato de existir uma carga elétrica líquida, né, ou uma carga pontual, como eu coloquei aqui para vocês, faz com que surja em volta dessa carga, né, uma perturbação do meio, né, que é o campo elétrico. Na verdade, o campo elétrico não é uma perturbação, pura e simplesmente, mas a gente pode entender dessa forma, tá? Então, toda a carga, todo o excesso de carga provoca, no espaço onde ela está, né, o surgimento desse campo elétrico. E do mesmo jeito da força, esse campo elétrico, ele diminui com a distância. Então, quanto mais longe da carga eu estou, menor vai ser o valor desse campo elétrico. Quanto mais próximo da carga eu estou, mais forte vai ser esse campo elétrico. Fora isso aqui, a gente pode verificar a existência desse campo elétrico na prática, assim, pessoalmente vendo, né? É um experimento que a gente faz, linha de campo elétrico. Então, toda vez que eu tenho uma carga elétrica naquela região, eu tenho o surgimento desse campo elétrico. Aqui eu tenho uns 2 vídeos que eu quero mostrar para vocês, mostrando a existência desse campo elétrico, tá? Aqui eu tenho, são 2 coisas muito parecidas, então vocês podem confundir. Nos 2 últimos vídeos aqui eu tenho o campo magnético, que é muito parecido, né? A gente vai falar sobre isso depois. E nesse primeiro vídeo aqui eu tenho o campo elétrico, tá? Esse aqui é um vídeo feito por alguém da Espanha ou dos países aqui, dos nossos vizinhos, né? Vitória. Então, nesse vídeo a gente consegue visualizar as linhas de campo elétrico. Vocês estão ouvindo? Eu vou baixar um pouco mais o áudio, porque o áudio é pouco importante. Como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga a outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. E esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera aproximadamente 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal, até que ele atinja os eletrodos, e agora eu vou colocar um material leve que flutue lá em cima. Vou usar semente de capim. Então eu vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético, ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando num líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos. Um polo é positivo, outro é negativo. Não
Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então, ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom, pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa e eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática. Então é isso. Todos conseguiram ver e ouvir direitinho? Voltar o vídeo. A Arlene ainda precisa isso? Precisa disso? Tá. Vou voltar então, tá? Para vocês poderem ver de novo. Tem mais algum problema quanto ao som? Eu preciso aumentar mais para vocês ouvirem melhor. Tá, eu vou então deixar do mesmo jeito, só vou voltar o vídeo. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga a outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera aproximadamente 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então eu vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético, ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando num líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos. Um polo é positivo e outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro.
né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês, já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa e eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar. Tá, tudo certo então, né, pessoal? Agora deu para ver. Isso aí, como ele falou lá para vocês, são o que a gente chama de linhas de campo elétrico. Essas linhas, elas aparecem só quando a gente tem matéria envolvida, né? A gente pode imaginar como se fossem linhas imaginárias se não tiver matéria, né? Então, do mesmo jeito que a gente vê aqui, ó, se vocês perceberem, quando eu coloco aqui uma carga positiva, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o análogo, né? É o parecido. Lá ele tem uma carga positiva e uma negativa. Como ele falou, ele não sabe qual é a positiva e qual é a negativa, né? Porque a gente tem a corrente alternada e fica trocando, né? Positivo, negativo, negativo. Então não tem como saber exatamente o que é, qual dos dois é o positivo e qual dos dois é o negativo. Então o que a gente tem lá é isso aqui. Lá, se eu pegar e escrever uma linha aqui, ó, acompanhem o mouse, tá? Se eu escrever uma linha ligando aqui o início de cada uma dessas setas, eu vou ter exatamente o desenho daquela linha de campo que ele estava fazendo lá. Então a linha de campo, ela é formada a partir da união, eu posso dizer até da união dos centros aqui. Tá vendo um pontinho em cada seta? Ó, cada seta tem um pontinho. Essa seta representa o vetor campo elétrico. E esse vetor campo elétrico, ele é sempre tangente a essas linhas de campo. Esse nome tangente pode parecer estranho para vocês, mas o que é tangente é porque as linhas tangentes, os vetores tangentes, eles tocam no único ponto de uma curva, tá? Então, o ponto que ele vai tocar é justamente esse aqui, tá? Pode parecer estranho, mas imaginem eu fazendo uma curva, uma linha, ligando todos esses centros aqui, ó. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter exatamente aquele desenho lá que vocês viram com sabão, com a semente de capim que ele mostrou lá. Esse é o melhor vídeo que eu já vi, tá? Desse experimento. No ano passado, uma das turmas reproduziu esse experimento, né? Ficou muito bom. Então, se vocês tiverem afinidade aí com eletrônica e tiver um pouquinho de dinheiro, puder investir nisso, vocês vão ver que é bem legal, tá? Então é isso. O campo elétrico é que é o responsável por essa atração e repulsão. Então, o campo elétrico, ele tem umas direções específicas. Ele é um vetor, né, como eu estava falando para vocês. Então, do mesmo jeito que a gente fez com a força, a gente tem que indicar o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico, quando a gente está tentando descobrir qual é o campo elétrico. Então, aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. O campo elétrico da carga positiva é sempre assim, né, apontando para fora da carga. Se vocês olharem aqui, ó, as setas que indicam a direção e o sentido do campo elétrico, elas estão sempre apontando para fora da carga positiva, e aqui na carga negativa elas apontam sempre na direção da carga negativa, tá? Então ela sai da carga, o campo elétrico. Pode perguntar. É meio que joga a carga e a outra recebe, Exatamente, é como se fosse isso. Vocês podem pensar dessa forma. É como se uma lançasse o campo elétrico
e a outra recebesse. Tá? Não é que precisa, a carga negativa não precisa da carga positiva para ter campo elétrico. Ela sozinha já tem o campo elétrico dela. Tá? Então, se eu tirar a carga positiva, tirei a carga positiva, a carga negativa continua tendo o campo elétrico. Tá? Ela não precisa de ninguém para jogar. A mesma coisa vale para a carga positiva. Vocês têm só que lembrar disso. A carga positiva, ela lança o campo sempre. Né? E as duas, quando eu tenho duas assim, fica desse jeito o campo elétrico. Né? O formato do campo. Aqui no meio é curvo, né? Quanto mais eu aproximo, mais essa curvatura aumenta, né? Quanto mais para mais longe eu coloco, mais essa curvatura diminui. Mas é o mesmo desenho lá do sabão, né? A mesma história. O positivo e o negativo, os dois eletrodos, e no meio tem o campo elétrico. Tá? Se a gente for pensar bem, a gente sabe muito pouco. Eu vou pegar aqui um sensor, né, por exemplo. Um sensor é como se fosse uma carga de prova. Ele indica a direção do campo e a intensidade. Ó. Vocês percebem que a seta vermelha está aumentando de tamanho, dependendo de onde eu coloco. Ó. Muda a direção, ó, e muda o tamanho. Se eu me aproximo da carga, o campo elétrico aumenta. Então a seta vermelha aumenta de tamanho. Ó, me aproximei da carga positiva, aumentou. Me afastei, diminuiu. Chegou no meio, diminuiu o máximo possível. Aí quando eu vou me aproximando da negativa, aumenta de novo. Aquilo que eu falei para vocês, o campo elétrico ele depende da distância que eu tô, tá? Então ele muda a direção, né? E muda o módulo, dependendo de onde a gente está. Então módulo é o tamanho da seta vermelha. Aumentou o tamanho, aumentou o valor numérico. Me afastei, diminuiu o tamanho, diminuiu o valor. Aqui o campo elétrico é menor do que aqui. Aqui o campo elétrico é maior. Aqui o campo elétrico é menor. Subi, ó, mudou a direção. Estou no mesmo ponto, ó, só estou subindo. Ó. O tamanho da seta não aumenta. Mas à medida que eu subo, ó, ela vai mudando de... Mudou um pouquinho também porque eu me afastei aqui das cargas. Né? Aqui é mais fraco. Ó. Quando eu vou me afastando aqui, mesmo no meio, né, ela vai diminuindo, porque eu estou me afastando ao mesmo tempo das duas, tá? Das duas cargas. Então é isso. Agora, qual é a fórmula? Como é que eu calculo esse campo elétrico? É uma fórmula muito parecida com a fórmula da força. Campo elétrico a gente representa pela letra E, tá? E é igual, de novo, nosso K. Agora eu tenho só uma carga, não duas. Carga dividido pela distância ao quadrado também. Tá? Então essa é a fórmula do nosso campo elétrico. Vou botar a fórmula da força embaixo. F é igual a K, Q1, Q2... dividido pela distância ao quadrado. Olha como é parecida, né? A diferença é que tem uma carga só. Porque para ter força eu preciso de duas cargas. Não existe força elétrica se eu não tiver duas cargas. Se eu tiver uma carga só, eu não tenho força, eu tenho só o campo. Tá? Essa é a diferença entre as duas fórmulas. Então, campo eu preciso de uma carga só. Agora, força eu preciso das duas cargas. Tá? Existe uma relação entre o campo e a força, né? Ou seja, se eu pegar a minha força e dividir por uma das cargas, eu tenho campo. Então, uma outra fórmula para o campo, né? Vou até botar aqui de vermelho. Campo é igual a força dividido pela carga. Essa carga a gente chama de carga de prova. Mas pode ser uma carga maior também, tá? Então é sempre força dividido pela carga. Então eu tenho duas fórmulas para o campo elétrico. Essa primeira fórmula, se eu tiver a força, eu sei o valor da força e sei o valor da carga, de uma das cargas, então eu consigo determinar o campo.
É só dividir a força por uma das cargas. Eu sei o campo da outra. Tá? Exemplo, eu quero saber a força da carga 1. O que eu faço? A força não, o campo da carga 1. Eu pego a força dividido pela carga 2, vai me dar quem? O campo da carga 1, que vai ser igual ao K Q1 dividido pela distância ao quadrado. Então, dividir a força por uma das duas cargas, eu tenho o campo da outra, tá? A mesma coisa vale se eu fizer isso para carga 2. Tá? Então, a força dividido pela carga 2 vai me dar o campo da carga 1. É 1. Dividido pela carga 1 agora, né? Eu já tinha dividido pela carga 2. Pela carga 1 vai me dar o campo da carga 2. É 2, que é igual a quem? Ao K, Q2 dividido pela distância ao quadrado. De novo, a gente vai usar muito mais o K como sendo o nosso K0, que é a constante eletrostática do vácuo, que é o mesmo valor que a gente tinha colocado anteriormente, né? 9 vezes 10 a nona, newtons, metros quadrados, dividido por coulomb ao quadrado. Então, se a gente observar aqui, a gente tem duas fórmulas. A gente tem uma fórmula para força, três fórmulas até agora, né? Que a gente já viu, tá? Uma fórmula para força, K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, e duas fórmulas para o campo, que é a força dividido pela carga, ou K, Q dividido pela distância ao quadrado. Ok? Alguma pergunta até aqui? Eu sei que pode estar parecendo muito rápido, porque é mais uma aula de revisão. Mas vocês podem perguntar, tá, pessoal? A gente vai responder umas questões a respeito disso para tentar deixar mais claro, tá? Não na aula de hoje, porque já são 10h48. Mas tem alguma dúvida? Tá, a Arlene fez uma pergunta aqui no chat, né? Se dava para identificar quem é positivo e negativo, né? Acho que eu já expliquei, né? Tu conseguiu ouvir, Arlene? Beleza. A natureza da corrente elétrica alternada não permite que a gente consiga determinar quem é positivo e quem é negativo. Então, a gente viu, determinou então o campo elétrico, né? A gente sabe quem é que provoca a força, né? A gente sabe de onde vem a força agora. Como é que uma carga atrai a outra? Como é que uma carga repele a outra? Só para refrescar a memória de vocês, eu tenho repulsão quando a gente tem cargas com o mesmo sinal e atração quando eu tenho cargas com sinais opostos. Só lembrar da história dos opostos se atraem, né? O pessoal usa quando quer justificar o fato de estar com uma pessoa muito diferente dela ou dele, né? Então, depois disso, a gente falou sobre o trabalho da força elétrica, tá? Bom, se eu consigo... antes disso, vamos responder um exemplo, tá? Acho melhor, mais produtivo para vocês. Eu vou procurar aqui o livro e pegar um exemplo para a gente responder.
Vou parar aqui a apresentação para poder compartilhar com vocês o livro, tá? A questão, na verdade.